Fala, abençoados! Sejam bem-vindos a mais um Café Devocional. Recebam todos a paz do Senhor. Hoje o tema é Decisões definem destinos. Para a gente poder ilustrar esse tema, nós iremos ler aqui em Juízes, no capítulo de número 13, do versículo 1 ao versículo 4, 5 aqui. E eu tenho certeza que este devocional irá falar com você e, consequentemente, edificar a sua vida. Hoje nós iremos falar sobre Sansão, algumas decisões que ele tomou que não foi legal, e assim ele colheu os frutos dessas decisões precipitadas, que ele tomou, tá bom? Mas vamos ler aqui e depois a gente explica e aplica o texto e assim a gente encerra mais um devocional e já começa o dia sendo edificado pela palavra do Senhor, tá bom? Então vem comigo. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Que isso? Deus deixou que os filisteus afligissem aqui o povo de Israel, por conta que estava sendo desobediente, adorando outros deuses. E aí Deus abriu um pouco de mão e deixou que o inimigo afligisse eles aqui, tá bom? É o preço da desobediência. Vamos dar sequência. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhes: Eis que agora é estéril, e nunca tens concebido. Porém, conceberás, e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Vamos meditar um pouco nesses versículos que nós demos aqui. O anjo vai aparecer para a mãe de Sansão. O anjo traz um relato de que ela era estéril e ela não podia gerar. O anjo então fala para ela que ela passaria a gerar e que ela não poderia mais ingerir bebida ou comer algum alimento imundo, porque Sansão seria um menino separado, um menino, vamos dizer assim, diferenciado. Aqui eles deram o nome de Nazireu, e naquela época eram pessoas separadas, para viver um propósito diferente aqui na presença de Deus. Eram pessoas consideradas santas, pessoas que não tinham ali envolvimento com coisas erradas. Eram pessoas destacáveis ali na sociedade. Pois bem, Sansão, ele foi chamado por Deus, o projeto de Deus para com a vida dele era para ele ser o juiz daquele povo, para poder livrar aquele povo da mão do inimigo, dos filisteus que estavam afligindo eles naquele momento. Esse era o projeto de Deus para com a vida dele, pois a mãe vai fazer tudo o que poderia fazer, Sansão vai começar a crescer, e em um determinado dia ele vai escolher uma menina ou uma mulher que não era do povo de Israel. Era uma mulher que era do povo inimigo de Israel. O pai dele até tenta falar que não daria certo, mas Sansão, ele parecia que era meio impossível. Quando ele colocava alguma coisa na cabeça, ele não ouvia opiniões e então ia tomando decisões, e consequentemente essas decisões foram fazendo com que algumas coisas ruins viessem a acontecer na vida dele. Pois bem, Sansão assim, ele cresceu e assim ele foi tomando decisões erradas. Ele começou a se envolver com mulheres que não eram do seu povo, mulheres que se vendiam, mulheres que não eram do povo de Israel, e começou a fazer tudo que o homem de Deus, vamos dizer, não deveria fazer. Começou a beber, começou a se envolver com o que não era para se envolver, enfim. Ai, Sansão. Tinha tudo para dar certo.
Eu não sei se você conhece uma pessoa assim. Tem tudo para dar certo. Deus tem um projeto na vida dele. Mas parece que ele só escolhe fazer as coisas erradas. Assim foi Sansão. Ele sabia que tinha uma chamada. Ele começou a vivê-la. Ele sabia qual era o propósito dele. Mas parece que subiu para a cabeça aquela chamada. Achou que era intocável. Achou que era invencível. Começou a brincar com o inimigo. Até que um dia ele falou o segredo. Aquilo que não era para falar para ninguém, ele falou. E ele não falou para o amigo. Ele falou para o inimigo. Infelizmente, o inimigo dele naquele momento era Dalila, a quem ele escolhera para ter como mulher ali. E ela traiu a confiança dele e acabaram prendendo, rasparam a sua cabeça e ele virou o bobo da corte. Todo mundo começou a zombar dele, ao ponto de colocar no salão de festa e ali todos começaram a zombar dele. Aí a Bíblia vai falar mais pra frente que naquele momento ele já estava cego, tá? O povo já tinha arrancado os olhos dele. Ele vai pedir para Deus um último momento de força ali para poder matar aqueles inimigos. E Deus concedeu. A Bíblia fala que ele puxou as cordas que estavam amarradas nas colunas ali do castelo onde eles estavam e derrubou, matou todo mundo e acabou se matando. Olha só o destino de Sansão. Uma pessoa que foi chamada desde o ventre da sua mãe. Uma pessoa que veio a este mundo com um propósito. Por conta de decisões precipitadas. Ele foi humilhado, foi zombado, por só viver aquilo que não agradava a Deus. Essa foi a consequência da desobediência. E o que nós aprendemos com isso? Provavelmente você que está assistindo esse devocional, Deus tem uma chamada na sua vida. Você não veio para este mundo apenas para trabalhar para os homens. Na verdade, você foi chamado com um propósito. E eu aconselho você a viver esse propósito. Eu aconselho você que não sabe qual que é o seu propósito de vida, você buscar saber qual é o seu propósito. Porque se você não procurar viver este propósito da maneira que Deus quer que você viva, ou seja, ter uma vida correta, uma vida plena diante de Deus, você irá ser zombado pelos homens. Você não terá valor nenhum nesta terra. Sabe por quê? Porque as pessoas não vão te valorizar. Mas quando você estiver vivendo o propósito de Deus, as pessoas vão ter que reconhecer que Deus é na sua vida e você será respeitada. Mas por quê? Porque você está vivendo aquilo que Deus propôs para você viver. Mas enquanto você quiser viver de acordo com as suas decisões, pois você irá colher o preço da desobediência. E você não terá valor nenhum, porque os homens não vão te valorizar. Ninguém vai te valorizar. Na verdade, a primeira oportunidade que tiver, eles irão zombar de você, assim como zombou de Sansão. Você tem dúvida de que Sansão foi uma pessoa chamada por Deus? Dentro desses versículos que nós lemos aqui, até dentro da importância que está relatada a história dele na Bíblia, e nós temos como exemplo o que ele fez de errado para que a gente não venha fazer o que ele fez. Sansão tinha uma chamada, mas escolheu viver com as meretrizes, escolheu viver na bebida, escolheu fazer tudo aquilo que Deus tinha falado que não era para ele fazer. Se você está da mesma maneira, eu te aconselho que você pare imediatamente e volte a viver da forma que Deus quer que você viva em obediência. Agora, se você está com medo de viver o seu propósito, com medo dos inimigos, eu já quero te falar que você está errado. E aconselho que você viva o seu propósito. Dos seus inimigos, Deus cuida. Não se preocupa com eles. Você vivendo ou não, você terá inimigo. Então, faça o que Deus tem gerado no seu coração para você fazer. Queira um homem ou não. Gostando das pessoas ou não. Mas faça o que Deus tem gerado no seu coração. Busque viver o teu propósito de vida.
O seu propósito de vida não é você trabalhar na empresa da vez que você está trabalhando. O seu propósito de vida não é você ficar indo para uma igreja, apenas sentar no banco, pagar o seu dízimo, dar a sua oferta e ficar olhando para o pastor pregando para você. Ou seja, ser um crente de banco. Esse não é o seu propósito de vida, não faz nem sentido isso. E se você está fazendo, mude. Porque Deus não te chamou para você ser telespectador de ninguém. Deus chamou para vocês fazer a obra. Falar da palavra, falar dele, falar do amor, ir atrás das almas que estão perdidas. Você que canta, entoa as louvores a ele, ensaia, dê o seu melhor. Você que intercede, busca orar mais. Se você tem outro dom, busque exercer o seu dom. Mas faça alguma coisa e sai da mesmice. Que Deus te chamou para ser diferente. Deus te chamou para ser luz. Não faça como Sansão fez, tomando decisões precipitadas. Busque fazer o certo e colhe os frutos do certo. Tá bom? Fique com essa mensagem, já compartilha. Envie para aquela pessoa que está precisando ouvir algo da parte de Deus. Eu estarei orando por você. Feche seus olhos. Pai, a tua mensagem foi ministrada. Eu peço perdão por todas as minhas falhas, Pai. Mas te agradeço também pela tua misericórdia. Te agradeço pelo teu amor, pelo teu carinho comigo e com a minha família. Mas quero lhe pedir, Senhor, que o Senhor vai de encontro a todas essas famílias que estão ouvindo esse vídeo, que estão participando desse devocional. Trabalha na vida deles. Tira da vida deles tudo aquilo que está atrapalhando eles viver o teu propósito. E aqueles que não sabem qual que é o propósito que o Senhor tem para com eles, mostre, dê sonho para eles, usa profetas para falar com eles, mas deixa bem claro o que eles têm que fazer para viver o teu propósito. E assim, fazer a tua obra e fazer aquilo que agrada a ti. É o que eu te peço, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, fiquem nesse devocional, curta, compartilha e que Deus continue vos abençoando.